Reflexão da liturgia da palavra da missa da noite do Natal, 24 de dezembro. Celebramos hoje a grande e esperada festa do nascimento de Jesus, a segunda maior festa de nosso calendário cristão. A primeira é a Páscoa. Para esse momento importante, nos preparamos durante 4 semanas. Foram semanas em que a liturgia insistiu no aspecto da conversão com o meio mais eficaz para a preparação. Sem conversão não é possível ter acesso aos mistérios no Natal do Senhor. Só um coração convertido à simplicidade dessa festa consegue vislumbrá-la naquilo que ela tem de essencial, o nascimento do Salvador. Deus que se faz gente, um de nós, para que tenhamos acesso a Ele. Ele se faz um de nós da maneira mais simples que se pode imaginar. Nasce numa situação inusitada, num contexto de peregrinação, igual ao dos povos nômades do deserto, dos migrantes e andarilhos de hoje. Nasce numa estrebaria porque não havia lugar para ele nas hospedarias. Nasce embaixo das pontes, nas favelas, nas ruas, porque não há lugar para ele nas maternidades, nos hospitais, nos nossos lares. Não havia e ainda não há lugar para ele. Não há lugar para ele nos banquetes que promovem nesta noite. Muitos nem lembram que a razão da festa é o nascimento de Jesus. Pensam-se em tudo, menos no essencial, Jesus. Deus nos surpreende. Ao vir morar entre nós, Deus tem um único objetivo, a nossa salvação. Para ser salvo, precisamos conhecê-lo, ter acesso a ele. Se ele tivesse nascido num palácio, só os nobres o conheceriam. Os pobres jamais viriam a Deus, porque não há lugar para os pobres nos palácios. Lá eles não adentram. Ele nasce numa estrebaria, abaixo da linha de pobreza. Nessas condições, todos podem se achegar até ele, principalmente os pequenos, os marginalizados, figurados nos pastores, que foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Os pastores sabem muito bem o que é uma estrebaria. Para conhecê-lo, os nobres terão que se curvar, descer até o nível dos pequenos, senão nunca o verão. Natal é, portanto, a festa da humanidade. Nada de luxo e ostentação de poder. O luxo, a ostentação de riquezas, os banquetes, não condizem com o verdadeiro sentido do Natal do Senhor. Quem só se preocupa com a festa pode celebrar qualquer coisa, menos o Natal do Senhor. A primeira leitura do profeta Isaías, o profeta da esperança que nos acompanhou durante todo o tempo do Advento, fala que agora, com o nascimento do menino, o filho que foi nos dado, tudo o que significava opressão e morte teve um fim. Com tintas fortes, ele pinta o quadro desse tempo de horror que chega ao fim com o nascimento do Salvador. Acabou a escuridão. As sombras da morte que a todos assustavam tiveram um fim. Não há mais jugo oprimindo o povo. As cargas pesadas foram tiradas de seus ombros. A arrogância, o orgulho dos fiscais que exploravam o povo também teve fim. Os sinais de morte, como por exemplo as botas de tropa de assalto, os trajes manchados de sangue, tudo foi queimado, destruído para dar lugar à paz, à alegria e à felicidade para todos. É tempo de alegria, de festa, como se festeja uma batalha que foi vencida, como os ceifeiros festejam o fim de uma colheita exuberante. O nascimento do Salvador traz esse tempo novo e o profeta nos convida para a festa, a alegria. Somos convidados a engrossar o coro dos anjos e cantar glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. A segunda leitura da carta de Tito pede que nos coloquemos diante do presépio e nos perguntemos: o que ele tem a nos ensinar? Em seguida vem a resposta. Ele nos ensina a abandonar a impiedade, a insensibilidade de nosso coração, a sermos mais generosos, mais humildes, mais humanos, mais fraternos. Ensina-nos
a abandonar as paixões mundanas, aquelas coisas que nos desgastam tanto e que, na verdade, não têm sentido nenhum perante a grandeza do mistério de Deus. Ensina-nos a viver de modo equilibrado, justo, com piedade. Enfim, nos ensina a viver de modo puro, sempre praticando o bem. A celebração, a vivência do Natal consiste nisso tudo. O Evangelho fala do contexto do nascimento para que não esqueçamos a humildade e a simplicidade dessa festa. Para que nenhuma outra coisa ofusque o essencial, ele nasce desprovido de aparatos técnicos e luxos. Apenas uma faixa o envolve. É essa faixa que vai envolvê-lo anos mais tarde, quando, ao ser retirado da cruz, for colocado na sepultura. O nascimento desprovido de qualquer outro aparato para que se evidencie a criança, o Salvador. Ele é o mais importante. O resto é mero detalhe. Quem recebe primeiro a notícia do nascimento são os pastores, mais excluídos dos excluídos. São eles os primeiros agraciados com esta boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. É a síntese, o essencial da festa do Natal. Acreditar nisso é o suficiente para que nossa vida mude totalmente. Conhecê-lo na sua simplicidade faz toda a diferença. Como aos pastores, os anjos dizem para nós nessa noite: não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. O que ainda nos amedronta e impede de encontrar com Jesus na sua simplicidade? Talvez a sua própria simplicidade. Quantos de nós continuamos a procurar Jesus nos lugares onde ele de fato não está e por isso não o encontramos? Às vezes, até nas nossas igrejas, o procuramos de modo errado, ou esperando encontrá-lo de outras formas que não condizem com o que ele é. Quantos irão festejar o Natal, porém, continuarão vazios da presença de Jesus, como o presépio sem o menino? Para encontrá-lo, é preciso que se dissipe do nosso coração o orgulho, o preconceito, os medos que nos paralisam, a falta de justiça e de amor ao próximo, o egoísmo, a ignorância, enfim, como diz a carta a Tito, as paixões mundanas e a impiedade. Que possamos, a partir desta noite santa, nos curvar diante das manjedouras deste mundo para visualizar o Salvador. Ouçamos a voz do anjo que continua a ecoar em nossos ouvidos. Não tenham medo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.